vamos entrar também um pouco nessa parte de educação cristã, né, que também acredito que está sendo muito procurado, porque hoje há uma rebeldia, hoje há uma intolerância dos pais para com os filhos. E qual é esse cenário dessa nova geração que está se levantando, né? Como se posicionar com isso? Veja só, o diferencial, sempre vou falar do nosso diferencial, o diferencial da mulher cristã, é sermos visionárias. Dentro de tudo que estamos, né, compartilhando aqui, cada uma de nós já temos um olhar à frente a todos esses temas. Né? Quando trabalhamos com mulheres, trabalhamos com famílias, nós já prevemos, né, algumas questões que a qualquer momento vai chegar até o nosso entendimento, inclusive na questão política. Então, eu acredito que para esta geração, o que precisa agora é quem já está nessa posição de liderança, quem já... Bom, eu já passei de várias etapas, agora eu já realmente estou me mantendo, né, segurando aquilo ao qual o Senhor me confiou, é preparar quem está chegando. Fazer um trabalho de lapidar diamante mesmo, porque senão se perde. Da onde vem essa geração que está completamente perdida? Quando nós entramos na parte educacional, também tem uma questão de transferência de responsabilidade. Eu vou colocar lá naquela escola, porque lá tem um princípio que eu não quero me envolver, tá? Porém, eu sei que alguma coisa boa o meu filho vai sair dali. Mas isso não exime a responsabilidade. Não exime a responsabilidade. Eu lembro quando eu chegava em casa com uma borracha. Eu estudei a minha vida toda no Instituto de Educação Carlos Pasquale. Na época que a educação era outra educação. Né? Eu saio do colégio para fazer vestibular e não precisei nem fazer curso complementar porque era uma outra educação. Passo no vestibular, vou fazer faculdade. Que era mas se eu chegasse com uma borracha, a minha mãe, de quem é essa borracha? Não, o meu colega deixou comigo. Ele deixou contigo ou você trouxe? Ela já cansou de voltar comigo na escola para ou entregar a borracha, ou no outro dia ela ia para saber se o colega realmente... Não é que ela desconfiasse de mim, mas ela estava ali me moldando, caráter. Ela estava me formando. Né? Então eu acho que não pode ter essa transferência de responsabilidade, né, Bispo? Sim. Eu percebo que hoje, né, o resultado é tudo... O nosso resultado são atitudes, né, que são plantadas lá atrás. Né? E voltando ao que a irmã Camila falou, toda a história tem dois lados, né? O feminicídio cresceu, é algo evidente, mas como ele cresceu? Né? Se a gente for pegar a intolerância religiosa, por que começou a intolerância religiosa? Porque os crentes, os cristãos, que eram intolerantes com outra religião. Né? Eu lembro que quando eu era novinha, crente era ruim de verdade. Todo mundo que morria para o inferno, estava condenado, que não tinha salvação. Então, o crente com a sua intolerância religiosa, agora eu fiquei confuso. Hoje voltou para ele. Mas né? Você deve ter o quê? Uns 22 anos, Bispa? Quando você era novinho, o quê? Uns 3, 4 anos atrás? Está com uns 22, 23? Que agora tá... Agora tem 5 anos atrás. 5 anos atrás, entendi. Isso, entendi. Em 5 anos atrás... Era um outro tipo de evangelho, você está entendendo? E o crente... Era uma guerra, né? E o crente que criou a intolerância religiosa. O crente não suportava um outro, né, religioso, e ele perseguia, ele combatia. E da mesma forma é o feminicídio. Por que o feminicídio está crescendo? É pelo comportamento da mulher. Da própria mulher. Perfeito. É pelo comportamento da mulher. Hoje a mulher está mais afrontosa, hoje a mulher está batendo mais de frente, hoje a mulher está debatendo mais. Então, entenda uma coisa, da mesma forma que a intolerância religiosa cresceu pelos cristãos e hoje os cristãos sofrem a intolerância religiosa, porque hoje nós somos os maiores perseguidos, é a mesma forma o feminicídio. Né? A mulher gerou isso dentro da sociedade com o seu comportamento inadequado. É muita informação, né, sem saber aplicar, né, sem saber lidar. E antigamente, né, lá no nosso tempo de infância, não era assim. Né? A gente sabia o nosso limite, até numa borracha, até numa merenda, até não poder falar. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava assim, você vai comigo na casa de fulano. E se você pedir alguma coisa,
Você vai ver quando chegar em casa. E hoje as mães saem com seus filhos sem botar limite. Sem limite. Nas igrejas, antigamente, criança tinha muito respeito na igreja. Mesmo E hoje no igreja, templo nada você vê disso. criança querendo Fazer tocar tudo. bateria, subir no altar, pegar microfone na hora da palavra. É uns Entenda, pais muito permissivos, né? Isso hoje. E ainda fica é uma chateado semente. se alguém olhar de uma Exatamente. maneira... Isso hoje é uma semente. Nós vamos ver esses filhos amanhã na igreja. Isso aí. Nós vamos ver amanhã o fruto dessas crianças na igreja. E aí nós não vamos entender como começou. Da mesma forma que começou a intolerância, da mesma forma que começou o feminicídio, é a mesma forma que o evangelho, daqui a 10, 15 anos, vai se tornar um evangelho que vai gerar muito escândalo. Mas é por causa dessa transferência, né? Na verdade, omissão dos papéis. Exatamente. a nossa geração, né? Ela está se preocupando muito. Eu falo isso que eu tenho um filho de 20 anos de idade. Nós escolhemos aonde ter autoridade. Mas Então, entenda, mas a a gente... autoridade nós não escolhemos, nós Exatamente. exercemos Ela aonde é é de fato, necessária. ela é exercício. Aonde Mas é necessária. não é porque também a gente começou a dar para os nossos filhos o que a gente não teve e esqueceu de dar o que a gente teve? Exatamente. Né? Porque assim, o pai começa a trabalhar e começa que os presentes tentam substituir a sua ausência. E acaba também transferindo aquilo dali também para aquele presente, e aonde ele teve muita presença do pai, e o pai pôde formar um pouco melhor. Né? Eu lembro que eu apanhei do meu pai uma vez só, e só tomei uma chinelada. A minha mãe ela já me bateu mais algumas vezes. Mas aquela chinelada do meu pai ficou marcado que eu não queria tomar outra. Então, não queria apanhar do meu pai, eu tinha medo de apanhar do meu pai. Então, assim, meu pai me deu tudo aquilo que ele poderia me dar da melhor maneira possível, de tudo que ele poderia me dar, foi a presença dele dentro da sua figura como um pai. Aí eu começo a querer dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Eu não tive esse PlayStation assim, aí eu vou dar, mas eu não dou a minha presença, tanto pai quanto mãe, porque a mãe hoje também sai para poder. Essa transferência é que está trazendo, e eu já vou dar um dado aqui, né? A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. Então, dentro dessa tua visão e dessa colocação, é a importância da igreja trabalhar com a psicologia, né? Trabalhar com a educação, trabalhar com a justiça, porque, entenda, são pessoas que, de uma forma ou de outra, carregam traumas, né? Carregam dores, carregam coisas que não foram agradáveis, e ela acha, né? Ela cria uma ideia que para o filho, né? A filha, aquele que está próximo dela, não sofreu o trauma e a dor que ela carregou, ela trata de forma diferente, só que, na verdade, ela está suprindo ela vira só amigo ou amiga dos filhos. Isso é uma fragilidade. Isso é algo psicológico que nada contra virar amigo dos filhos, não, nada contra. Sim, mas ela só vira amigo ou amiga dos filhos e não exerce. Tem a medida disso. Eu tive meus traumas de infância. Eu tive fome, eu tive vergonha, eu tive humilhação, eu tive rejeição. Eu venho de uma família muito pobre, de não ter o que comer, de não ter o que vestir. Mas entenda, hoje eu dar para o meu filho não significa que eu não tenha que dar e cobrar, que eu tenha que dar e educar. Eu não posso fazer com que aquele trauma que eu sofri na infância, o meu filho não venha receber de forma consciente. Eu tenho que dar sim, eu tenho que ser amiga sim, só que eu tenho que conscientizar o certo e o errado.